Amados irmãos e irmãs, do que trata esta parábola que nós acabamos de ouvir? Qual é a sua mensagem? O que o Senhor está querendo nos ensinar com essa história? Para que verdade espiritual esta narrativa direciona nosso olhar? Santo Hilário de Poitiers nos diz que esta parábola se refere ao grande dia do Senhor, a parousia. É preciso ter presente, para entendê-la, claro, é preciso ter presente que o Evangelho de São Mateus está estruturado com 5 discursos, 5 sermões. A perícope em questão, a passagem em questão, se encontra na seção última, no quinto sermão do Senhor, ou seja, nos discursos escatológicos do Senhor. Então, essa história que nós acabamos de ouvir se insere no contexto do ensinamento do Senhor sobre as últimas coisas, sobre o fim, sobre a escatologia cristã. Para ser mais preciso, essa história diz respeito à parousia. O que quer dizer isso? A vinda do noivo, o retorno glorioso de Jesus, cujo dia e a hora nós ignoramos. Porém, mais do que ensinar sobre uma das verdades da escatologia ou uma doutrina, essa história quer nos exortar a uma atitude de vida no tempo presente. Nós estamos diante, claro, da parábola das 10 virgens. Veja, a partir dos adjetivos dados a elas, né, as 10 virgens, nós podemos vislumbrar o teor exortativo dessa história. O relato diz que eram 5, eu vou usar o termo grego, a palavra que o apóstolo, o evangelista usou, eram 5 phronimoi, isto é, prudentes, sábias, sensatas, e eram também 5 morai, quer dizer, loucas, insensatas, sem inteligência. Vejam, o que está em questão aqui é um dilema entre sabedoria e loucura, inteligência e insensatez. Talvez essa história que Jesus, essa parábola contada pelo Senhor, esteja nos provocando a pensar sobre o tipo de vida que nós estamos vivendo. O que é a sabedoria a partir dessa história que nós acabamos de ouvir? O que é sabedoria o que é ser inteligente a partir dessa parábola? Responder a esta pergunta é identificar o coração da mensagem nessa perícope. Veja, tanto é verdade que a primeira leitura dizia respeito sobre a sabedoria. Pois bem, eu entendo que o ensinamento dessa palavra, dessa perícope, ele é muito importante, porque o que Jesus está nos ensinando aqui hoje, com essa história, é uma espécie de antídoto, é uma vacina contra um vírus que está levando esta geração para a ruína. O que Jesus, eu repito, o que Jesus está nos ensinando com essa história, e se nós assimilarmos essa verdade, vai ser uma espécie de imunização contra um veneno da nossa época. Porque esse veneno dos nossos dias está matando a vida espiritual desta geração. E aqui eu gostaria de exemplificar essa ideia recordando um fato. Veja, em 1989,
estreou um filme americano que fez muito sucesso. Eu era jovem, não diria adolescente, mas um jovem na época. O nome do filme era Sociedade dos Poetas Mortos. Foi muito apreciado, pois tinha uma mensagem, esse filme, muito atraente. Uma espécie... Eu depois fiquei pensando na mensagem desse filme e eu imaginei assim, para dizer o que ele nos ensinava. Ele é uma espécie de empurrão, esse filme é um empurrão em um carro que já está de ladeira abaixo. Ali aparece uma frase que é um pouco a síntese de sua mensagem. A frase é: Carpe diem, aproveite o dia. Muitos assistiram e se encantaram com esse filme, porém não se deram conta de que sua ideia é uma espécie de canto da sereia, muito atraente, porém imortal para quem se deixa levar por sua melodia. Por quê? Porque essa ideia atraente é o contrário daquilo que o Evangelho considera sabedoria e inteligência. Como assim? Eu gostaria de dar mais um outro exemplo para ilustrar o que está em questão. Existe também uma música que ainda faz sucesso, muito sucesso hoje. É uma música de um grupo chamado Legião Urbana, que diz assim, ali no refrão está dito, acho que o nome da música é Pais e Filhos. E ali no refrão tem um refrão que expressa a ideia em questão. Diz ali: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. A ideia é: viva o presente e não pense no futuro. Consequentemente, não se prepare para o futuro, porque se você vive o presente e não pensa no futuro, você não se prepara. É o carpe diem. E é exatamente isso que Jesus chama de loucura. A tradução utilizada pela liturgia, a nossa tradução litúrgica, fez uma interpretação do termo grego no contexto da parábola e traduziu o termo phronimoi e morai com duas palavras. Ele traduziu com previdentes e imprevidentes. A sabedoria se chama de previdência e a loucura se chama de imprevidência. Previdente é aquele que tem a capacidade de prever, ou melhor, de se preparar para o futuro. É aquele que leva a sério o futuro, que não se descuida do porvir, que está atento ao que vai acontecer. E o contrário é o imediatista, aquele que vive apenas para o aqui e agora. O problema, irmãos, das virgens não é nem terem dormido um pouco, não foi nem ter cochilado, mas não terem se preparado para a demora, não ter se preparado para o futuro. Irmãos, o texto nos diz que a porta se fechou. Essa porta que se fecha representa o fim do tempo das decisões. O presente é o tempo de decisão. É o tempo que eu posso me decidir por Cristo ou rejeitá-lo. E quando a porta se fecha, e aí essa simbologia aqui é forte, representa tanto o retorno de Cristo, que colocará um ponto final na história, como a nossa própria morte, que também coloca um full stop
na nossa existência. A porta se fecha. Porque uma coisa é certa, ou Jesus vem ou a gente vai, isso é óbvio. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso estar pronto para esse encontro. É preciso ter as lamparinas cheias de óleo. O que eu estou dizendo, irmãos, é que Jesus chama a atenção para a eternidade. Se a eternidade é algo real, a maior loucura é perdê-la. A maior insensatez é não se preparar para ela. Se a eternidade é uma verdade, e nós cremos, como católicos nós dizemos, creio na vida eterna, qual é a maior loucura? É não pensar nela. É amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. O texto diz, na verdade não há, mas é engano. Há sim. A eternidade virá. O céu virá, ou a perda dele. Por isso, irmãos, pensemos bem em uma coisa, e levemos isso bastante a sério. É preciso estar pronto para o encontro com o Senhor, é preciso ter as lamparinas acesas. Irmãos, se a eternidade é uma verdade, a maior loucura é perdê-la, repito. A loucura seria desperdiçar o tempo presente apenas com o presente, que passa. Porque esse nosso presente passa. Esse nosso aqui e agora vai se tornar um pretérito. Desperdiçar o presente é perder a oportunidade de usá-lo para conquistar o futuro. O que é loucura? É não aproveitar a história para alcançar a eternidade. Se Carpe Diem tem algum sentido, pois bem, eu digo qual é. Aproveite um dia, aproveite o presente para se converter e, pelo amor de Deus, encher as lamparinas do óleo do seu amor e assim estar prontos para receber aquele que é, que era e que há de vir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.